As energias solar e eólica não são a panaceia ambiental que costuma ser propagandeada. Como eu já mencionei em outros vídeos, as energias solar e eólica têm uma série de limitações para o fornecimento energético em larga escala. Praticamente todos os empreendimentos de grande porte que usam tais fontes dependem de pesados subsídios estatais para se manterem em operação. Mais um exemplo de alocação irracional de recursos provocada pelo socialismo, isto é, pelo planejamento central. Só as Gretas da vida mesmo é que são capazes de acreditar que o avanço civilizacional é possível com fontes de energia tão pouco confiáveis. Resta aos que defendem tais fontes o discursinho de que são ambientalmente corretas, o que quer que isso signifique. Infelizmente para eles, o mundo é mais complexo do que querem nos fazer acreditar, e cedo ou tarde, a realidade acaba se impondo. Nos Estados Unidos, a Califórnia tem adotado uma política de investir em fontes renováveis de energia. Como tudo estatal, é algo coercitivo, antiético e financiado com dinheiro tomado à força do setor produtivo. Por um lado, a Califórnia gaba-se de ter chegado quase ao 100% de energia oriunda de fontes renováveis, o que é possível graças aos subsídios que tais fontes recebem e às taxações, regulações e proibições impostas às fontes não renováveis. Um claro exemplo de distorção provocada por interferências estatais. Por outro lado, o resultado dessa política é que o fornecimento de energia vira e mexe, fica ameaçado. Em julho de 2021, o Estado declarou uma situação de emergência, pois estava à beira de apagões, o que deve se repetir neste ano de 2022. Aí eles importam gás e petróleo. Enfim, a hipocrisia. Pois bem, a Califórnia tem uma riquíssima avifauna. Há mais de 500 espécies de aves que usam áreas ali ao longo do ano. Algumas dessas aves são residentes e outras migratórias. Nos Estados Unidos, a Califórnia perde só para o Texas nesse quesito. A complexidade topográfica e climática californiana faz com que ocorram ali várias formações vegetais, incluindo campos, estepes, desertos, restingas, florestas de coníferas, florestas mistas, florestas cipícolas, várzeas e alpes. Graças a isso, há uma diversidade de hábitats que permite aquele alto número de aves. Há espécies que, inclusive, são endêmicas, isto é, que só ocorrem lá na Califórnia. Daquelas mais de 500 espécies de aves que ocorrem no estado, algumas estão ameaçadas por atividades antrópicas, como o condor californiano, a maior ave dos Estados Unidos. A expansão das usinas solares e eólicas no estado levou à preocupação quanto ao impacto destas sobre aquela rica avifauna. Tem se encontrado um número substancial de aves mortas no entorno das usinas. A maioria das fatalidades parece ser provocada por colisões com as pás das turbinas, os painéis fotovoltaicos e os helióstatos, aqueles grandes espelhos que refletem e concentram a radiação solar. Esses helióstatos também são responsáveis pela incineração de aves, como discuti em um vídeo anterior. Apesar da preocupação com essas fatalidades, sabe-se pouco sobre seus efeitos nas populações de aves. Por exemplo, para os Estados Unidos, a melhor estimativa do impacto das turbinas eólicas sobre as aves diz que há cerca de 300 mil fatalidades por ano, mas ela está baseada em dados de 10 anos atrás. E aí é que entra um estudo científico publicado recentemente, em março de 2022, na Royal Society Open Science. É um trabalho conduzido por Tara Conklin e mais outros 12 autores, intitulado Vulnerabilidade de populações de aves à produção de energia renovável. Vou procurar explicá-lo aqui. Os autores se focaram na Califórnia, tanto pela alta riqueza de aves, quanto pela alta densidade de usinas solares e eólicas. O objetivo do trabalho era quantificar a vulnerabilidade às usinas das espécies de aves mais ameaçadas no estado. Para atingi-lo, os autores estudaram 6 usinas solares, localizadas nos desertos de Mojave de Sonora, e 30 usinas eólicas, localizadas na área costeira, mais precisamente em Altamonte, uma região de morros suaves cobertos por campos. Em ambas as regiões, a biodiversidade é alta.
Em seguida, os autores selecionaram 32 espécies de aves que ocorrem nas duas regiões e que são consideradas prioritárias para a conservação, por estarem ameaçadas por atividades antrópicas. Indivíduos de 23 das 32 espécies foram encontrados mortos próximos às usinas. Foram essas 23 espécies que os cientistas analisaram. Eles coletaram penas dos indivíduos encontrados mortos e usaram isótopos de hidrogênio para determinar o seu local de origem. Alguns eram dali mesmo, mas outros haviam migrado da região pacífica ou da região central da América do Norte. Com esses dados, os autores usaram modelos demográficos para estimar a proporção de indivíduos mortos em relação à população da espécie e, consequentemente, a vulnerabilidade de cada uma das 23 espécies às usinas solares e eólicas. E que resultados os cientistas encontraram? O seguinte: das 23 espécies prioritárias achadas mortas nas usinas, 11 se mostraram vulneráveis. Isso dá 48%, quase metade das 23. Entre as espécies vulneráveis, os cientistas encontraram o papa-lagarta de asa vermelha, o mergulhão ocidental, o melro tricolor, o papa-léguas, o pelicano branco americano, a coruja das torres e a águia real. Segundo suas estimativas, o número de fatalidades para as espécies vulneráveis fica entre 1.000 e 5.000 por ano. Ainda, eles estimaram para essas espécies uma diminuição na taxa de crescimento populacional maior do que 20%. Trocando em miúdos, eles encontraram o seguinte: para essas 11 espécies, há muitos indivíduos que morrem nas usinas, o que faz com que suas populações diminuam, se reproduzam menos e continuem diminuindo. As espécies vulneráveis são distintas taxonomicamente, quer dizer, pertencem a diferentes famílias de aves. Algumas espécies são residentes, outras são migratórias. Dependendo do seu hábito, umas são mais vulneráveis às usinas solares, outras às eólicas e outras a ambas. Os autores ressaltaram que existem variáveis que não estudaram, mas que podem também ser importantes, como a variação entre as estações, os anos e os subtipos de usinas. De todo modo, o que eles puderam notar foi que uma proporção considerável das espécies de aves prioritárias para a conservação são vulneráveis às usinas solares e eólicas. Veja, isso não é um impedimento para tais usinas. Todas as fontes de energia têm seus prós e contras, mas as fontes renováveis não são essa panaceia ambiental que é propagandeada. Tendo dado uma pincelada nos resultados encontrados por Tara Conklin e colaboradores, gostaria de discutir essa questão do ponto de vista libertário. Então vamos lá. Primeiro, sem os generosos subsídios estatais, a viabilidade da energia solar e eólica fica comprometida, ao menos em grande escala. Segundo, a mortalidade das aves não é violação de propriedade, e os donos das usinas não estão obrigados eticamente a resolver o problema. Terceiro, ainda assim, essa mortalidade é uma externalidade negativa e pode haver interesse econômico ou vontade moral de minimizá-la. Os donos podem buscar soluções, como sons, luzes ou drones, para espantar as aves. De todo modo, é só dentro do livre mercado que podemos conciliar de forma ética e eficiente as demandas legítimas por energia e conservação.